Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Live do nosso querido Celeiro de Luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite, estarmos unidos e principalmente unidos pelo coração, sempre focados, imantados na palavra do Mestre, que é amor, que é compaixão, que é perdão. Espero que todos estejam muito bem. E hoje iniciando mais um capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 16, uma continuação do reencontro de André Luiz, o nosso personagem mais importante, com sua mãe no plano espiritual. Para quem não sabe, o livro Nosso Lar conta a história da colônia espiritual de mesmo nome, Nosso Lar, que acolhe espíritos desencarnados de vários tipos, vamos dizer assim, né? Desde os mais rebeldes, mas que já estão inclinados à transformação, ao refazimento íntimo, e aqueles mais espiritualizados, já seres bem inclinados ao bem, vamos dizer assim, também. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está por aqui. Meu amigo Sérgio, boa noite e boa sorte para o seu Fluminense hoje. Tiago, tudo bom, meu jovem Tiago? Espero que você esteja muito bem. Minha querida Silvia Orsini, boa noite. Lúcia Regina, boa noite para você também. Patrícia, muito boa noite. Elizabeth, tudo bom? Boa noite. Marisa, tudo bom, Marisa? Beijão para você. Eliane, boa noite. Palmira, boa noite, Palmira. E Pojucan, tudo bom, meu amigo? Estava com saudade de você. Espero que você esteja muito bem. Albertinho, grande abraço, Albertinho. Elizabeth Marques, muito boa noite. Vovó Maria Terezinha, boa noite. Já viu seu neto aqui? Seu neto está aqui conosco, hein? Vera Lúcia, boa noite. Neia Viana, boa noite. Casa cheia, hein? Eu acho que já podemos iniciar a nossa introdução, que já é de costume nosso. Antes de lermos o capítulo, a gente passar assim 15, 20 minutinhos numa breve introdução, falando sobre algum tema que tem a ver com a leitura da noite. E hoje o que eu pensei em discutir com vocês? Porque nós já percebemos que a mãe de André Luiz está num nível espiritual bem diferente do filho. André Luiz está se refazendo, né? Ele está... Oi, Sônia, uma pena, tá? Vamos marcar outras vezes para ver se a gente consegue se falar. E a mãe de André Luiz parece que está num nível bem acima do filho, André Luiz. E a gente vai discutir um pouquinho essas questões que envolvem, né, essa elevação espiritual diferenciada. Porque quando a gente analisa o nosso lar, existem diversos espíritos que ali habitam e que a gente já percebeu que são espíritos muito, muito evoluídos. Principalmente os que trabalham diretamente nos ministérios mais
espiritualizados, vamos dizer assim. União Divina, por exemplo, é uma área, um setor, no caso um ministério, bastante evoluído. Mas a média dos habitantes de nosso lar não é nada assim de outro mundo, né? Nós temos ministérios como o da regeneração, que acolhe espíritos ainda bastante comprometidos emocionalmente. Então você vê que é uma colônia de transição, onde você tem espíritos que estão ainda com o pé no umbral e outros que já estão com o pé nas áreas celestiais, vamos dizer assim. Então, eu peguei esse mapinha aqui de nosso lar para a gente ter uma ideia, né? Nós temos aqui o nosso planeta Terra, tão bonitinho, né? Junto do planeta Terra, nós temos um círculo que está em branco. Então vamos imaginar que esse círculo que está em branco seja a área de umbral que nós aqui encarnados estamos em constante contato. São aqueles espíritos que desencarnaram e continuam a, entre aspas, viver no meio de nós. Tá? Então vamos supor nós temos uma mãe que desencarnou e ela quer continuar ajudando a família, mesmo sem conseguir. Ela vai estar dentro desse conceito, no umbral, e nesse umbral assim mais pesadão, que é esse umbral que onde nós conhecemos muito bem, né, do nosso mundo bem próximo. Em amarelo, já temos uma outra região do umbral, já mais sofisticada, vamos dizer assim, mais espiritualizada. Nesse cinza mais clarinho, eu coloquei essa estrela e uma setinha puxando de nosso lar, é só para a gente saber que ali, nessa região, que se encontra nosso lar, tá? Pelo que as pessoas dizem, nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro, nosso estado, e eu já ouvi também, depois me corrijam se eu estiver errado, que fica em cima da cidade de Campos. Já li também que é uma altitude mais ou menos uns 50 mil metros, tá, acima da crosta terrestre. Só que se a gente pegar, por exemplo, um círculo superior a esse cinza claro, nós temos um cinza mais escuro e que muito provavelmente teremos cidades espirituais, colônias mais evoluídas que nosso lar. E eu coloquei um círculo transparente, que seria aquele bem mais evoluído. E assim vai, né? Sem limites para esse tipo de evolução das camadas atmosféricas, né? Que a gente já ultrapassamos até a atmosfera da Terra em algumas cidades. Mas vamos entender por que será, então, que alguns espíritos conseguem chegar tão longe e outros ainda ficam aqui na crosta da Terra. E digo mais, alguns espíritos não conseguem nem ficar na crosta da Terra, nesse umbral mais denso. Eles acabam indo para o centro, mais para baixo da crosta da Terra. Então é como se nós tivéssemos mesmo aquele conceito de inferno, que fica abaixo da gente, um purgatório, que seria esse umbral mais grosso, e as regiões do céu, até o sétimo céu. Daqui a pouco a gente vai falar de onde vem esse conceito de sétimo céu, né? Tinha até uma revistinha de fofoca que eu lembro, quando eu era jovem, chamada Sétimo Céu. Acho que não existe mais isso. Acho que quase não deve nem mais existir revista, né? Foi tudo para a internet. Deixa eu ver aqui. Oi, Socorro, boa noite, tá? Elizabeth, eu acho que de repente pode ser o problema no seu computador, tá? Porque eu acho que as pessoas estão ouvindo. Depois dá uma olhadinha, por favor, que aqui parece que tá tudo direitinho. Vamos lá, Ipojucã. Deixa eu entrar aqui, que a gente vai entender, acho que de repente, um pouquinho melhor, tá? Então, aqui à esquerda, nós temos um espírito encarnado. Então, eu botei com a cor da pele, tá? Então, seríamos nós.
nós estamos aí com o nosso corpinho, vivos de uma maneira no sentido vivo da carne, tá? Quando desencarnarmos, o nosso corpo físico vai perecer, mas sai a nossa essência que continua viva, que é o nosso espírito. Junto desse espírito, nós já falamos aqui que existe um corpo fluídico que dá essa unidade, né, que dá um aspecto humano para esse espírito, porque o espírito não tem forma, o espírito é imaterial. E a gente precisa, então, desse corpo fluídico para a gente conseguir se comunicar, para termos uma característica que nos identifique. Então eu coloquei esse desencarnado que está aí no meio com uma cor mais escura, porque esse ainda é um espírito mais afeito às questões da carne, mais materializado. Seria um umbralino, vamos dizer assim. Quanto mais esse espírito começar a se espiritualizar, começar a pensar em coisas nobres, trabalhar com a caridade, né, com o autoconhecimento, ele vai cada vez mais ficando menos denso, menos pesado. Perfeito? Então a gente já viu em algumas semanas atrás que o perispírito ele tem um peso específico. E quanto mais material for a nossa vida, o nosso comportamento, mais pesado é esse perispírito. E quanto mais espiritualizado for o nosso pensamento, menos material, mais fluídico. E aí nós temos aquele conceito que o Livro dos Espíritos nos dá, mais quintessenciada essa matéria que vai nos envolver, tá? Mais etérea. Então, os espíritos, quando desencarnam, e quando eles são ainda muito ligados à matéria, eles não conseguem se distanciar da crosta terrestre. Eles ficariam nessa regiãozinha aqui, que seria a região branca. Quanto mais ele vai aprendendo, mais vai se espiritualizando, ele vai ficando mais leve. Então ele consegue dar saltos maior de evolução e vai conseguindo se distanciar dessas esferas mais próximas da Terra. Então o nosso lar, onde essa estrelinha que eu coloquei aqui, vai receber somente espíritos que tiverem condições fluídicas de afinidade. Então, se eu sou um espírito ainda muito materializado, eu posso querer muito estar em nosso lar, mas eu não vou ter condições. A gente vai ver hoje, daqui a pouco, que vai ter um personagem importante do livro que ainda não tem condições de chegar a nosso lar. E outros espíritos que ainda são muito mais trevosos, vamos dizer assim, eles, como punição e para não interferir na vida das pessoas encarnadas, eles ficam em regiões reclusas dentro da Terra. Ok? Qualquer coisa, fala comigo, tá, Ipojucá? Então, vamos lá. De onde será que vem essa ideia desses círculos? Porque parece que é uma invenção de Chico Xavier com André Luiz, né? Porque a gente não tinha esses conceitos antes. Mas esses conceitos sempre existiram no imaginário do ser humano. Então, quando a gente volta assim, muitos e muitos anos, né? Você vai chegar a 2000 anos atrás, mais até do que isso. Os gregos, eles tinham um inferno deles, que era o Tártaro. Eles tinham o paraíso deles, que era o Campos Elíseos. O Tártaro é dentro da terra, Campos Elíseos já é fora. E aí o próprio Jesus, ele usava também, algumas vezes, essas expressões de inferno, né, do paraíso. E a nossa história está repleta de associações onde seres que foram maus descem, os que não foram nem tão maus assim ficam na nossa crosta, perto da gente,
e os mais evoluídos evoluem. Então, se a gente chegar na Idade Média, Renascimento italiano, teremos o nosso querido Dante Alighieri escrevendo a Divina Comédia. E ele fez um mapinha, né? Na verdade, eu acho que esse mapa quem fez para ele, depois de muitos anos, que eles não são contemporâneos, por mais que sejam renascentistas, foi Michelangelo. Então, o que Dante, ele no seu livro Comédia, e depois que o nome mudou para Divina Comédia, porque era tão bom, foi tão divino o livro que alteraram o nome dele. E comédia não é um sentido que nós temos hoje, tá, pessoal? É no sentido grego, onde é uma história que começa ruim e termina bem. Como ele começa a visitar o inferno e vai para o paraíso, então dá-se o nome de comédia. Se fosse o inverso, se ele começasse, por exemplo, no paraíso e fosse parar no inferno, seria a tragédia. Então, isso aqui seria o inferno dentro da Terra. E o que é interessante, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, que para Dante, o inferno está bem abaixo de Jerusalém, tá? Então, mas isso é dentro da Terra. Então, ele já tinha esse conceito do inferno dentro da Terra. Aqui, na crosta terrestre, no primeiro círculo, o purgatório, foi o que nós falamos sobre esse umbral mais grosso, mais denso. Depois nós vamos ter acima da crosta terrestre a esfera da Lua, Mercúrio, Vênus, depois vem Sol, depois Marte, Júpiter. Então seriam os 7 céus, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 céus, o último sendo Saturno. E acima disso aí já são áreas, as esferas assim bem mais evoluídas. E o que é interessante, você vê que o Sol está mais próximo do que Marte para Dante, né? E de onde ele tirou isso? Do céu de Ptolomeu. Ptolomeu era um astrônomo do Egito, né? Sim, do século II depois de Cristo. E ele que fez uma revisitação, ele revisitou a astronomia proposta por Aristóteles, resolvendo diversas questões. Mas Ptolomeu ainda colocou a Terra no centro do universo. Então você tem a Terra, a Lua, Vênus, depois o Sol, Marte e assim vai. Então Dante pegou esse modelo e jogou para a sua Divina Comédia. Mas ao mesmo tempo a gente consegue ver nitidamente, por mais que seja uma poesia esse livro, um livro belíssimo, por sinal, dos grandes clássicos da humanidade, muito provavelmente ele utilizou um inconsciente dele com diversas questões relacionadas à realidade. E hoje, como nós vamos focar bastante na questão das esferas mais superiores, e que é muito melhor, né? Para a gente se sentir bem. A pior coisa do mundo é a gente ficar falando de sofrimento, de inferno, de purgatório. Vamos pensar hoje nas regiões mais sublimes. Eu descobri uma menina americana, o nome dela é, deixa eu achar aqui, Akiane. E que ela, a partir dos 6, 7 anos, ela começou a fazer algumas pinturas. E ela nunca teve aula de pintura, nada. Então ela dizia que tinha umas inspirações e ela fazia grandes retratos, paisagens lindíssimas. E o sonho dela era pintar o rosto de Jesus. Só que ela não tinha inspiração. Ela não sabia de onde, como era Jesus. E aí um dia bateu na porta da casa dela um carpinteiro e falou para ela, assim, sem ela nunca ter externalizado esse desejo, que ele seria o modelo para ela pintar o quadro que ela estava desejando. E ela fez essa figura aqui ao lado,
que seria Jesus. O nome do quadro é O Príncipe da Paz. Por que eu estou trazendo essa história? Porque além dela ter feito esse tipo de quadro, ela fez outros maravilhosos. Depois, quem quiser, procura no YouTube o nome dela, que vem essa história, que é bem interessante. E ela pintou algumas das paisagens que ela já conseguiu ver, né? E através de sonhos, tal, algumas cidades no mundo espiritual. E aí eu trouxe 3 aqui pra gente dar uma olhadinha. Essa aqui não parece bastante o nosso lar? Né? Eu achei essa bem parecida com o nosso lar. E trouxe algumas bem mais distantes dessa realidade mais material. Provavelmente devem ser cidades assim de um nível de espiritualização muito, muito superior ao que nós estamos acostumados a ver por aí. Opa, essa não, eu devo ter mudado aqui. Deixa eu ver se... Provavelmente eu perdi. Deixa eu achar aqui. Deve estar em algum lugar. Eu vou achar rapidinho. Eu acho que é essa aqui. Tá? Tá, então é só para a gente ter essa, mais ou menos essa noção, que muitas das vezes a pessoa está chegando agora no espiritismo e acha que o nosso lar seria o auge das colônias espirituais. Muito pelo contrário, né? Nosso lar ainda é muito materializado. Então vão existir coisas que nós não temos a mínima noção. Então essa nossa imagenzinha aqui, por exemplo, desse último desencarnado que está mais à direita, que é mais assim transparente, deve existir seres que são muito mais leves, muito mais evoluídos e que vão conseguir chegar em locais assim que não temos a mínima condição de compreender. Perfeito? Dito isso, acho que podemos iniciar a nossa leitura da noite. Tá bom? Vamos falar então sobre o capítulo 16, como eu havia dito, confidências. Consolou-me a palavra maternal. Lembrando que André Luiz, no capítulo anterior, estava conversando com a mãe dele que ele acabara de reencontrar no plano espiritual. Reorganizando-me as energias interiores. E a mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades. Bem esse conceito de bem-aventurados, os que choram, os que sofrem, né? Quanto mais evoluído, mais os espíritos compreendem a dor, o sofrimento, como mola que nos modifica e de uma maneira assim bem adequada na direção do bem, da paz, da compreensão divina, né? Levando-os a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado. Oh, minha mãe! Exclamei comovido. Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação, porque ela não mora em nosso lar. Ela está num outro nível de evolução. Que sublimes contemplações espirituais! Que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. O que a gente quer, né? A gente quer ficar num mundo maravilhoso, leve, de anjos, mas esquece que existe uma contrapartida de trabalho e dedicação no bem que nós não temos condições ainda. Não suponhas que a tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra,
tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre. O que eu falei ali, né? Esse umbral que existe ao nosso redor, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre, desde minha vinda. Então procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu. Ah, teu pai, teu pai. Típico de uma mãe, né? Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. E aí a gente não sabe exatamente em qual nível de umbral é esse. Na Terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, e cujos quadros pertenceu até ao fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. E esse nosso lar aí, o lar da casa deles, né? Da residência deles. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente, pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bem e reto pensamento. Isso é bom para a gente entender que tudo que semearmos aqui na Terra, de alguma maneira, a gente vai ter que colher. Seja na própria Terra, seja no plano espiritual, ou seja em reencarnações futuras. Nós temos responsabilidades. Então ele criou uma situação tão complicada para ele, o Laerte, o pai de André Luiz, na vida existencial da Terra, que ao desencarnar, ele tinha um passivo enorme com alguns espíritos. E provavelmente a consciência culpada não conseguiu o arrependimento necessário para cortar esses laços fluídicos. É punição? É alguma questão, um castigo divino? Não. São as nossas escolhas. E aí, muito provavelmente, quando analisarmos o perispírito dele, é aquele ainda muito mais pesadão e que só com arrependimento, só com mudança de atitude mental, ele conseguiria ser acolhido no nosso lar, por exemplo. Muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-los a tais objeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna. Eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. É como se estivessem em sintonias diferentes. Ela tenta ajudá-lo, só que ele está com a televisãozinha dele ligada nas questões que lhe são próprias. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-lhe as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos, de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez,
quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas sem sucesso, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Então, quando a gente pega a mãe de André Luiz, que é uma potência espiritual, ela não consegue entrar no pensamento do Laerte, porque ele está sintonizado, como eu disse, em outra programação. É como se você tivesse um canal querendo que seu filho assistisse um filme educativo e ele quisesse ver só jogo no YouTube. E olha, meu filho, a escolha é sua. Eu não posso botar e mudar na marra. Os espíritos respeitam o livre-arbítrio. Os bons espíritos respeitam o livre-arbítrio. Só que o Laerte ainda não tem condições de mudar essa afinidade dele. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Ela já foi específica com as filhas, né? Com as irmãs de André Luiz, que é no umbral agarradas à crosta da terra. Então aquele umbralzinho que a gente fez, o desenho branco. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa, a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares, ainda na terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. Então, uma das irmãs de André Luiz voltou para a Terra para encarnar e muito provavelmente vai acolher todo esse grupo que está em completo desequilíbrio. Seja como mãe, seja como uma professora, aí Deus é que vai saber como é que vai ser essa organização aí. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Aí você vê aquele sentimento menos nobre do André Luiz, né? Meio que colocando a culpa nas mulheres. Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Aí você vê que a mãe da Ana Luísa está realmente num outro tipo de vibração, né? Outro tipo de pensamento. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarence e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Ele ficava meio com vergonha, né? De perguntar sobre a família, quando poderia ver, porque ele sabia que Clarence e Lísias liam o pensamento dele e se eles não tinham ainda oferecido isso, que não era o momento. Mas a mãe é mãe. E é claro que ele foi tentar dar um jeitinho com a mãe. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando um minuto que corria célere, interroguei: a senhora, que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso um instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Mal sabia ele, hein? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem.
e depois de meditar alguns instantes, acentuou: Não deves, porém, inquietar-te com um problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Esforça para a sua transformação. Porque se você não estiver equilibrado, você não vai conseguir ajudar ninguém, meu filho. Há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: Não venhas, meu filho. Espera-me com... Isso é muito ilegal, olha só. Espera-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. O que será que seriam esses gabinetes transformatórios? E ela vai precisar passar por uma sessão de recursos fluídicos. Muito provavelmente porque o local onde ela habita está num outro nível, uma outra frequência, numa outra dimensão. Não sabemos exatamente o que é. E ela precisa dessa transformação perispiritual para conseguir retornar. Mais para frente no livro, vou dar um spoiler aqui, mas é interessante, André Luiz consegue visitá-la. Mas vocês lembram como? Através do sono. Ele dorme em nosso lar, se desprende como se saísse o perispírito do perispírito dele, e aí sim ele encontra a mãe. O que seria isso? O nosso perispírito, uma cebola com várias camadas, e quanto mais evoluído, vamos tirando aquelas camadas mais superficiais, e cada vez ficando mais fluídicos, mais quintessenciados. No sono, ele conseguiu se desprender e aí alcança a região onde a mãe habita, tá? Mais para frente a gente vai discutir isso. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Bem interessante esse capítulo, hein? E semana que vem, vamos conhecer a Casa de Lísias. Vou voltar aqui. Espero que vocês tenham gostado, porque é um capítulo que aparentemente é simples, né? Mas tem tanta informação extremamente importante nesse capítulo, e que se a gente não ler com a atenção certa, a atenção devida, passa despercebido. Mas é bem legal a gente compreender que existem outras dimensões, outras formas de vibração, e a gente não sabe direito como é que é, mas como Dante Alighieri projetou, né, no seu livro, diversos níveis de céu. E para cada nível desse, você vai ter uma realidade, uma percepção diferente. E existem os grandes santos que entram em êxtase e conseguem, chegam nesses locais. E eu fico sempre imaginando que coisas maravilhosas devem ser. Porque, se pararmos para pensar, nós temos aqui os nossos 5 sentidos. Alguns, com mediunidade, conseguem alcançar esse 6º sentido, uma intuição. Mas quantos outros sentidos devem existir? E que muitas das vezes, os que nós estamos acostumados aqui, esses nossos básicos, podem até ser jogados fora, porque temos uma percepção que é muito maior no plano mais evoluído. Especulações, nossa, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, existe uma realidade transcendente que nós não compreendemos. E na palestra que eu fiz segunda-feira,
eu citei um caso de um dos livros de André Luiz, onde se apresenta um espírito que não tem mais, como conhecemos, assim como percebemos, a forma perispiritual. E precisam fazer uma reunião lá de materialização para eles se comunicar, e você conseguir compreender esse nível de sofisticação de evolução, né, é brilhante. Um dia a gente vai chegar lá. Vamos fazer a nossa prece? Acho que chegou o momento. E ó, já estou com a minha jarrinha aqui, colocar minha água. Já botei água para a família inteira. Porque terminando aqui, esposa e filho bebem a água fluidificada que vem com o nosso remédio. É isso mesmo, Betinho. Copo de água, prece, amparo, Dr. Bezerra de Menezes, sempre junto de nós. Vamos lá. Então vamos, como de costume, fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com Jesus, que é o nosso grande mestre. Aquele que há 2000 anos aqui chegou, nos ensinando o valor do trabalho, o valor do amor, o valor do perdão, da compaixão, mas também no Sermão da Montanha, desculpe, ele nos apresenta a importância do sofrimento como transformação de nossas vidas. Muitas vezes temos facilidades, temos excessos e não, infelizmente, aproveitamos. E aí pedimos encarecidamente ao Pai Maior para que nos ofereça uma nova existência, com dificuldades, com dores, com sofrimentos, justamente porque nesses momentos estamos sempre focados neste Pai Maior. Estamos sempre buscando Jesus. Não esquecemos a providência divina. Então vamos, com certeza, agradecer todas as felicidades, alegrias, porque são maravilhosas. Mas jamais não compreender o valor da dor. É uma amiga indesejável, sabemos disso, mas precisamos compreender que é uma amiga. Mestre amado, quantas vezes sofremos, quantas vezes choramos, quantas vezes tropeçamos. Que possamos compreender, Senhor, que ao teu lado o nosso fardo é mais leve. Que ao teu lado, Senhor, estamos com um acréscimo de força, acréscimo da tua misericórdia, que nos abençoa e que nos acompanha. Senhor, independentemente do momento que estivermos vivendo, de alegrias ou de dores, possamos sempre, todos nós, estarmos contigo, agradecendo cada segundo de nossas vidas. E nesse setembro que está se encerrando, possamos estar sempre atentos àqueles irmãos que ainda não compreenderam a importância da dor e que tentam fugir da maneira mais triste. Abençoa eles, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. E lembrando que o nosso Setembro Amarelo está acabando, mas a luta jamais pode diminuir. Precisamos sempre ter o olhar atento àqueles que estão sofrendo, que se sentem abandonados, que se sentem sozinhos.
Às vezes uma ligação, às vezes uma mensagem no WhatsApp já pode ser o suficiente. Vamos lembrar dos nossos irmãos que estão sofrendo, porque esse vazio existencial está tocando diversos corações. E a única saída, a única solução é essa busca pela realidade transcendente. E existe um nome para isso: a busca de Deus. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos, se Deus quiser, semana que vem, todos aqui novamente, unidos em nome desse Deus, em nome de Maria Santíssima e em nome de Jesus, nosso querido professor. Beijo em todos. Muito boa noite. Fiquem com Jesus.